A nova Terra não é um lugar. Ela é, na verdade, um estado de espírito. E vocês devem entender o estado de espírito como um estado vibracional. Portanto, se a nova Terra não é um lugar e sim um estado de espírito, e o estado de espírito é um estado vibracional, vocês devem compreender que a nova Terra é um estado vibracional. Ou seja, estejam vocês onde estiverem, esta energia, ou seja, esta vibração estará os acompanhando. Não importa se no centro de cidade, num lugar urbano, ou num campo florido, gramado, verde. O que importa é que esta energia da nova Terra, ela é somente um estado vibracional. Dizemos somente porque é simples, mas sabemos que para a densidade da terceira dimensão, nem sempre será simples abarcar este conceito. Mas isso, em suma, significa apenas dizer que, onde estiverem, o estado vibracional os acompanhará. Portanto, a paz pode estar no meio da cidade, assim como o caos pode estar no meio do campo. A questão não é a terra e não é o lugar. A questão é o estado vibracional. O que acontece no momento, porém, é que a energia da nova Terra está mais sutil, portanto, permitindo sintonizar mais facilmente esse estado vibracional. Esta é a única diferença. No entanto, é claro que, dependendo da densidade em que o ser humano se encontrar, esse estado vibracional vai ser mais difícil de ser acessado. E então é como se a Terra estivesse mandando os sinais, ou melhor, como ela está vibrando de forma mais sutil, isso é automático, mas para uma explicação mais didática é como se a Terra estivesse emitindo sinais ou sensações, avisos, energias, dizendo: vibrem mais sutilmente. Mas se uma camada de um ser estiver muito densa, simplesmente ele não conseguirá escutar este aviso, este sinal, ou muito menos sentir esta vibração. Então a única diferença que existe é que quanto mais denso estiver o ser humano, mais inacessível a ele estará esta vibração sutil da Terra. E isso também significa que ele pode estar num campo ou numa cidade, que o estado vibracional vai acompanhá-lo, mas isso significa que o potencial está ali, vibrando sutilmente, e onde ele estiver, ele poderá acessar este potencial, seja no campo ou na cidade. E, portanto, o caos ainda assim será interno e todos poderão dizer, mas o trânsito está caótico e há milhares de pessoas transitando por ali. Mas não é a energia da Terra que está assim, podem acreditar. É a energia dos seres e a densidade dos seres humanos que está assim. E não, caros irmãos da Terra, as energias densas dos seres não vão alterar a vibração da Terra, porque a Terra ela está conectada com uma fonte maior de energia. E então quando vocês dizem, mas a Terra vai ficar alterada porque há muitas densidades, há muitas mentes e seres densos sobre ela, não, a energia da Terra não vai mudar, porque como foi dito, ela está conectada a uma fonte maior, de energia maior e superior, que coordena todo o restante. O que acontece é que os seres não estarão adaptados à vibração ou não estarão percebendo a vibração sutil da Terra, mas a partir do momento que muitos estiverem com as suas densidades mais apaziguadas, que estiverem vibrando mais sutilmente,
eles poderão sentir, mas não é que eles estarão alterando o campo da Terra. Eles estarão alterando, sim, o campo em torno dos seres humanos, mas não o campo da energia da Terra. Este está vibrando mais sutilmente e está disponibilizando essa energia a todos. E então não há um perigo de que as pessoas alterem o campo da Terra, mas com certeza há o perigo, e esse já está sendo visto por vocês, que as pessoas alterem o campo ao redor delas. E é claro que 10.000 pessoas vibrando numa energia densa, em torno dessas 10.000 pessoas haverá uma densidade maior, haverá uma sequência de eventos desagradáveis ocorrendo, sim, mas não é a Terra que está fazendo isso. Não é a Terra que está propiciando essa densidade ou a Terra como um imã recebeu toda a emanação dos seres e agora está devolvendo. Não é assim que funciona. A Terra está com uma vibração elevada e disponibilizando isso a todos os seres. Acontece que, quando um ser ou mais ou milhares está vibrando numa densidade, vai criar em torno deles uma egrégora diferente, um campo de energia denso. Vocês sabem um pouco sobre o efeito estufa, é mais ou menos assim que ocorre, ou seja, imaginem um grupo de pessoas emanando uma vibração densa e então eles formam como se fosse uma camada de nuvem, imaginem assim, sobre si, sobre aquele grupamento, sobre um bairro, sobre uma cidade, até sobre uma nação inteira. E então aquela espécie de névoa ou nuvem sobre aqueles seres todos em agrupamento faz com que a energia que venha numa densidade menor, ou seja, numa sutileza maior, não consiga atravessar esta camada densa e acessar os seres ou chegar até os seres que estão abaixo dela, fazendo com que esta energia densa dos seres continuem retroalimentando eles mesmos dentro desse, vamos dizer assim, efeito estufa, né? E então existe ali uma retroalimentação, mas não porque a Terra se densificou devido a uma nação inteira densificada, e sim porque a nação inteira densificada criou uma camada que impede aquela vibração sutil de chegar nos seres. Portanto, é um trabalho, como vocês gostam de chamar de formiguinha, sim, porque uma pessoa que esteja vibrando melhor ou mais sutilmente consegue transformar, vamos supor, a vida de sua família, ou pelo menos de um ou dois ou mais. Mas se aqueles que estiverem em volta não vibrarem da mesma maneira, eles continuarão criando em volta de si próprio uma camada densa, então aquela energia sutil não conseguirá infiltrar naquele ser para que ele se transforme. Então, às vezes vocês podem dizer, uma pessoa poderia influenciar 10, 20, 30, 100 ou até 1000, poderia. Mas se aquele ser que recebe a energia está fechado para ela, está denso, como que se fecha para uma energia? Na densidade do ser. É como se fosse o efeito estufa, as camadas de nuvem, de névoa, ou seja, não é que a energia sutil não pode adentrar naquele ser, é porque ele está denso. Não é porque ele diz não quero, simplesmente, não quero receber esta energia sutil, é porque ele está denso. E isso às vezes é um processo inconsciente. Ou seja, a densidade de um ser nem sempre é uma coisa mental. Às vezes, e geralmente, é um estado vibracional, devido a crenças, a vivências, a amarguras, emoções, sim, muitas coisas. Então, toda a densidade de um ser faz com que ele se torne fechado para receber essa sutileza. Então, às vezes, mesmo que em uma comunidade, um bairro ou uma cidade, existe um lugar ou alguém ou um grupo de pessoas meditando e vibrando, certamente aquela energia chegará aos demais. Mas é preciso, por isso, um trabalho de formiguinha, porque é como se aquela energia sutil chegasse no indivíduo e ao encontrar a densidade ela não conseguisse atravessar aquela camada e então
aquela energia se dissipa e continua tentando chegar aos demais, mas em cada um que ela não consegue adentrar, aquele indivíduo não se transforma. Por isso que é importante que todos os trabalhos sejam feitos, tanto os energéticos quanto os mais precisos, que vão no ponto, ou seja, aquele indivíduo que sofre, ele precisa de uma terapia, de um tratamento, de uma conversa, ele precisa olhar o que está fazendo ele sofrer, ele precisa de alguma atitude dele próprio que transforme aquela densidade, para que aí sim os trabalhos energéticos comecem a fluir através dele. E então é um trabalho de formiguinha e existem várias frentes, tanto as energéticas como essas que nós conduzimos, e então aquelas outras onde os terapeutas que vão dialogar com o indivíduo, ou médico, psicólogos, ou seja, há várias frentes para se alcançar esse estado vibracional. Mas novamente nós colocamos aqui, a Terra já está vibrando numa sutileza maior. E agora precisa que os seres acompanhem. E não por uma questão de acompanhar, mas por uma questão de usufruir desta energia. De se sentir mais leves, de se sentirem melhores na vida, nas suas próprias vidas, nas coisas que eles pretendem realizar. Mas é claro, como fazer para realizar as coisas e viver plenamente quando a densidade, ou seja, tudo que se carrega em torno daquele ser, ainda pesa tanto? Portanto, fazemos aqui um apelo, um convite para que todos olhem para dentro constantemente, onde dói, onde há uma ferida. Tentem ir atrás de uma cura para aquela ferida emocional, para aquele sentimento desconfortável, para aquela dor que às vezes parece mental. Vão em busca, nos meios que puderem, nos caminhos que encontrarem, porque a Terra está vibrando sutilmente e de braços abertos, distribuindo essa energia para todos os seres que nela estão sentirem, e sentirem de modo a se sentirem plenos também, e se sentirem sutis, numa vibração mais tranquila, de calma, e não assim confusa e caótica. Portanto, acreditem, é quando cada um puder olhar para si, que as comunidades, as nações estarão numa vibração compatível para absorver e se nutrir desta energia que a Terra está fornecendo constantemente. Portanto, todo o nosso diálogo, toda a nossa conversa sempre vai falar: cuidem-se, olhem para si, busquem tratamentos, busquem se cuidar, busquem olhar suas emoções, por mais que elas pareçam confusas ou sofridas, porque aí é que está o nó. Quando uma emoção é confusa ou é sofrida, ninguém quer mexer naquele nó. Mas é no momento em que se mexe naquele nó, se desata aquele nó, que a energia começa a fluir novamente. E essa fluidez de energia é que faz com que as feridas se curem, a densidade diminua, para que então a energia da nova Terra possa fazer parte de cada um de vocês. Fim da transmissão.